Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para saber o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Muito bem, vamos então ao áudio dele que diz assim. Oi, querido, eu disse que eu iria mandar um áudio, né? Falei lá pra você pelo Instagram. Falarei rápido e serei o máximo sucinto pra tentar caber tudo em um áudio só. Já faz 1 ano e meio que eu já terminei com uma pessoa e mesmo assim eu não consigo me relacionar com outras pessoas. Por quê? O que tá acontecendo? Eu chego em determinado momento dali de criando a relação, na terceira ficada e tal, terceiro encontro, e aparece que minha mente me sabota. A mente ou traz uma crise de ansiedade, traz alguma lembrança do relacionamento que eu tive, ou quando eu estou, por exemplo, dormindo com a mulher, eu tenho um pesadelo, por exemplo, com a minha ex, e eu acordo com uma crise de ansiedade muito forte. E isso acaba com que eu corte a conexão com a pessoa. Tem algum sentido nisso? Faz algum sentido, mesmo depois de tanto tempo, a gente ter esses tipos de pesadelos e a nossa mente nos sabotar? Bom, veja bem, isso acontece, gente, porque o cérebro, ele não mede o tempo da mesma forma que nós medimos através do calendário. Quando uma relação ela foi marcante para nós, seja por um amor intenso, seja por mágoas, traição, um término doloroso, ela deixa rastros emocionais que podem durar muito tempo. Esses rastros emocionais eles podem ficar ativos durante muito tempo. Você está vendo? Porque, veja bem, gente, o nosso cérebro, ele registra como se fosse, sabe aquela máquina que faz eletro, que vai fazendo assim, seja do coração, vai fazendo assim, né, vai fazendo aqueles riscos, e aí, de repente, pum, tem um pico lá, que é um pico anormal do risco lá, foi lá em cima, depois voltou fazendo outros risquinhos. Então assim, vamos imaginar que o nosso cérebro tivesse sendo analisado, as nossas ondas cerebrais, tá, tudo, e vai fazendo todos esses risquinhos. É quando você vive algo muito intenso, seja de muita alegria, que deu muita satisfação, ou de muita tristeza, o cérebro ele registra isso. Então tem esse pico emocional. Esse causa um registro, é uma coisa anormal. Então essa coisa anormal, ela fica muito forte. É igual quando a gente fala sobre o 11 de setembro. Fala, 11 de setembro. Quem tem a idade que eu tenho, a pessoa sabe que isso foi um fato que marcou o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 11 de setembro. Então é algo que fica, mesmo já tendo se passado aí seus 24 anos. Então o cérebro, ele tem um registro diferente. Por isso que depende da relação, depende do que aconteceu, esses rastros emocionais, eles podem ficar ativos durante muito tempo, independente, aí não tem como falar, entendeu? Já faz 2 anos, já faz 4 anos, porque depende da intensidade que foi o negócio. Eu lembro que quando ele mandou esse áudio na live, eu ainda perguntei assim, escuta, mas essa relação, ela acabou porque você aprontou alguma coisa? E como ele estava na live, ele respondeu, sim, eu aprontei. E ainda eu falei, eu sabia, eu falei ainda na live. Por quê? Porque quando a pessoa às vezes apronta, então ela não está em paz com a própria consciência, ficou algumas coisas não resolvidas. É como se eu quisesse que a outra pessoa não tivesse mais aquele olhar sobre mim. Por isso que por vezes eu fico sonhando, tendo pesadelo com a pessoa. Então, esses rastros emocionais que por vezes continuam ativos, eles se manifestam nos sonhos. Então você está vendo? Pode ter ficado coisas não resolvidas. Veja bem, gente, quando eu digo dos sonhos, não significa que se eu sonho com a pessoa ainda é porque eu aprontei. André, eu não aprontei, pelo contrário, eu fui vítima. Sim, mas o que eu estou dizendo, tá vendo? Esses rastros emocionais que ficam ativos, muitas vezes quando eu tenho perguntas sem respostas, quando eu tenho mágoas, ressentimentos, ou porque, tá vendo, eu aprontei.
e aí então eu tenho uma culpa que eu carrego como se eu quisesse que a pessoa não me enxergasse mais disso, mas não me enxergasse mais dessa maneira. Então o que acontece? O inconsciente ele tenta processar isso, essas perguntas sem respostas, essas mágoas, esses ressentimentos, eu não querer que a pessoa me enxergue mais dessa maneira. O inconsciente ele tenta processar isso nos sonhos. Outra coisa, às vezes o sonho ele não está dizendo ou não representa a pessoa em si, está falando da sua ex, mas o que ela representa. Mas eu sonhei com a minha ex. Sim, mas você está conhecendo alguém agora. E aí então, como eu estou conhecendo alguém agora, e essa ex meu cérebro teve uma emoção intensa e forte relacionada a essa ex. E eu pisei na bola. Então agora eu tenho medo de que isso aconteça de novo. Só que agora, o que acontece? A relação atual, certo? Eu sonho com a minha ex, é a minha ex que eu vejo, porque o que ela representa? O medo de que isso aconteça de novo. E como eu estou vivendo algo de novo, eu estou conhecendo outra pessoa agora, então a imagem que eu tenho é a da minha ex, que é o medo da repetição. Então, na verdade, quando eu sonho com a minha ex, é o que ela representa. Por exemplo, a pisada na bola que ele deu, o que ela representa, ou se a pessoa foi traída. Por que eu sonho com o meu ex quando eu estou querendo começar um outro relacionamento, tenho pesadelo com o meu ex? Por causa do que ele representa. Será que eu vou ser traído de novo? Então, os medos que estão aqui ainda, coisas que estão não resolvidas, acabam vindo. E sim, isso entra como uma forma de sabotagem. Eu me auto-saboto? Eu tô com medo que isso aconteça de novo, então eu caio fora. Outra coisa, gente, os pesadelos por vezes também é uma maneira aí do inconsciente, do cérebro, tá tentando reorganizar coisas que ficaram não resolvidas, sabe? Traumas, mágoas, ressentimentos. Então é uma forma, sabe? Do cérebro tentar digerir e reorganizar dores não resolvidas, não processadas, não cicatrizadas, entendeu? E o que pode ajudar então a diminuir esses pesadelos? Bom, eu tentar encerrar esse ciclo. Vocês entenderam que isso é por causa de coisas que ficaram não resolvidas, não encerradas adequadamente. Então, agora eu tenho que tentar encerrar isso. Um dos exercícios é, por exemplo, eu escrever uma carta que nunca vai ser enviada. Eu não vou enviar essa carta, não vou enviar esse e-mail, mas eu vou escrever, porque eu quero encerrar esse ciclo. Então, o que eu preciso colocar para fora, o que precisa ser colocado ali, se eu tiver que pedir desculpa, se eu tiver que desculpar, se eu tiver que xingar, porque eu não estou a fim de desculpar, então, mas eu quero, sabe, verbalizar, eu quero pôr para fora, eu não quero mais carregar isso comigo. Então, assim, são rituais para o encerramento desse ciclo. Uma outra coisa importante é você identificar o que dói mesmo em mim. Sabe, o que dói de fato? É sobre a pessoa em si? É sobre sentimento de rejeição que eu carrego? É sobre sentimento de medo, de perda? Sabe, então, o que de fato dói em mim? Claro, né, gente? Aí eu tenho que me abrir a novas possibilidades, eu tenho que investir em novos relacionamentos, eu tenho que me permitir novas experiências, né? Fazer novos vínculos. E aí, um fator importante para a gente encerrar isso aqui. O fato de você ainda sonhar com a pessoa não significa que você quer voltar, porque isso acaba confundindo as pessoas. Ela sonha com a pessoa, então ela acha que ela nunca vai encontrar alguém como essa pessoa. Nossa, eu nunca vou encontrar ninguém assim, porque eu sonho até hoje. Então, tá vendo? A autossabotagem vai ganhando força. Então, o fato de eu sonhar com a pessoa não significa que eu ainda sou apaixonado por ela, não significa que eu quero voltar com ela, só significa que possam haver coisas não resolvidas ainda dentro de mim, que precisa ter um encerramento, certo? O seu emocional ainda guarda coisas inacabadas. Então é só isso? Então não preciso achar que, meu Deus, então eu sonho porque a pessoa vai ser o amor da minha vida por todo sempre? Não. Pode ficar sossegado em relação a isso. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.